Olá, irmãos, graça e paz. Que o Eterno abençoe vocês, viu? Meu interesse aqui não é entrar em um embate com um pastor, com um ministro de louvor. Ele usa o pseudônimo Pastor Lucas, mas ele de fato é pastor. Então não tenho interesse em criticar um pastor. E tampouco entrar num embate entre pessoas, mas sim confrontar as ideias. Eu acho que a maturidade faz isso com a gente, né? Então, este assunto é importante, porque falo dele já há bastante tempo, viu? Falo dele há bastante tempo. Inclusive, dentro do Aba Play, eu vou colocar só a capinha para você aqui. Aqui. Dentro do Aba Play, nós temos um documentário maravilhoso, maravilhoso, chamado A Origem do Paganismo, a Trindade Profana, para você entender a origem do misticismo e do paganismo. Misticismo é uma palavra que tem origem no grego, mas as práticas místicas e ocultistas começaram na Mesopotâmia, especificamente na Babilônia, mas no grego significa fechar, ocultar. É através de práticas ritualísticas e consultas aos astros, as pessoas no mundo antigo buscavam discernimento, orientações sobre o futuro. E nisso, elas tinham as práticas mais profanas e diversas, condenadas na Bíblia. Então, o pastor Lucas trouxe à tona um tema que debato há bastante tempo e ensino há bastante tempo, o misticismo. Inclusive, a NON, a Ordem Nova Mundial e alguns grupos secretos usam muito o esoterismo, o misticismo, o hermetismo, como uma prática de conexão ao divino. E impregnaram isso em todas as sociedades, principalmente no Ocidente, para promover um panteísmo muito grande e, em última análise, o ateísmo. As pessoas abandonarem a Deus. Porque está dentro da cultura, e isso veio a partir do iluminismo, e as sociedades secretas trabalharam muito isso, né? Os Illuminati trabalharam muito isso. Inclusive, você pode assistir o nosso documentário sobre as sociedades secretas, onde falamos dos jesuítas, dos templários, sociedade teosófica, onde falamos dos Illuminati, da maçonaria. Está disponível para vocês lá dentro do Abaplay. A Abaplay é uma plataforma de ensino, a gente usa documentários, séries, aulas ao vivo, tem material didático para vocês baixarem. O link está bem aqui embaixo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar para vocês o vídeo aqui, mais uma vez. Então, meu intuito é combater ideias enganosas. Vamos lá, pessoal. Vou dar o play para vocês agora. Acredita em signo, pastor? Vou falar a resposta clara e depois eu explico. Pode ser? Pode. Acredito. Certo, por quê? Aí você vai me falar assim, mas, pô, pastor, que negócio que é esse? Primeiro, porque é um fato. Né? Primeiro que é um fato. Você pega os perfis pelo seu período de nascimento. É batata. Concordo. É um fato. Ok. Agora, é claro, Satanás sempre tentou demonizar aquilo que sempre foi santo. Né? E uma vez Deus foi falar sobre o futuro de Abraão. E quando Deus foi falar sobre o futuro de Abraão, mandou ele olhar para onde? Para as estrelas. Quando Jesus foi dar um sinal para 3 magos sobre seu nascimento, onde é que eles leram essa informação? A estrela. Nas estrelas. Agora, o que o diabo fez com isso, né, as demonizações, ou talvez nem o diabo, talvez os humanos tentaram mistificar isso, aí é uma outra coisa que eu não entendo. Mas eu, de fato, é inegável. Não sei quando você nasceu, quando vocês nasceram, mas se você lê alguma coisa sobre essa tal do seu signo, cara, não tem como negar. Sim, sim. É característico. Como é que a gente vai falar que não é verdade? É igual como uma pessoa como é que é? Sanguínea. Isso, aí é temperamento. Não tem como a gente... como o temperamento, né? Se você for descrever o temperamento. É como se fosse isso, né? A diferença é que como surgiu no meio disso essa coisa do zodíaco, essa coisa, aí os crentes têm um problema com isso, né? Não é que eu vou lá comprar revistinha de... Não é isso, mas... O que estava escrito hoje lá? Quando né? Rapaz, é muita polêmica, né? Mas os caras querem me colocar Você viu como é que é? Mas logo no finalzinho, hein, pastor? Hoje, meu irmão, tava de boa até agora, né? Me serviu café, jogou um veneninho, ó. Você viu? No finalzinho, hein? Finalzinho, hein? Então, assim, digo a vocês, o pastor Lucas, né? Ele usa o pseudônimo Pastor Lucas. Eu não conheço pessoalmente, né?
Mas o que está em questão aqui não são pessoas, são as ideias. As ideias estão plenamente equivocadas. Um pouco mais de estudo, um pouco mais de aprofundamento na história e no próprio interesse das trevas, eles iriam facilmente mudar o discurso. Bom, então ali ele fala que o diabo tomou aquilo que é santo, ao falar sobre o signo. O signo não é santo. O pastor Lucas incorreu em erros básicos, fundamentais. Eu trouxe eu trouxe aqui para vocês alguns apontamentos. Então, primeiro, o que ele diz que está na Bíblia, ele cita 2 exemplos. O primeiro exemplo que ele utiliza para fundamentar ou respaldar que os signos, né, a análise dos signos é algo bom, é santo, é o diabo que deturpou, ou as pessoas com um interesse escuso, seja lá qual for, deturpou isso. Mas ele cita então o exemplo de Abraão. Quando Deus fala para Abraão, olhe para as estrelas. Isso é um erro muito básico. Ele está citando o exemplo de Gênesis capítulo 15, versículo 5. Quando Deus fala para Abraão, olha para as estrelas, você consegue contá-las? Será infindável a tua descendência, será numerosa a tua descendência. De igual modo, Deus também faz Abraão olhar para a areia, olhe para as areias, você consegue contar os grãos? Assim será a sua descendência. Então, ele deveria usar os 2 exemplos metafóricos. A Bíblia está utilizando de uma figura de linguagem. Deus utilizou com Abraão, já que a mente humana é tão limitada que às vezes Deus usa figuras de linguagem, exemplos básicos para que possamos compreender aquilo que está na mente dele. E Deus usou esse exemplo da metáfora, olhar para os céus, contar as estrelas. Isso não está ligado a consultar misticamente os astros. Então, é o primeiro erro que ele cometeu. O primeiro erro que ele cometeu é olhar para as estrelas, Abraão. Ali não está falando sobre astrologia. Deus está utilizando de uma figura de linguagem, uma metáfora, uma comparação na astronomia, que é uma ciência, não é uma prática esotérica ou mística. De igual modo, Deus utiliza uma metáfora para a geografia, para um terreno ali árido, arenoso. Pega essas areias, consegue contar? Não, de igual modo. Então aqui é uma metáfora, uma linguagem para exemplificar todo o poder e provisão de Deus para gerar, através de um homem, sua esposa era estéril, uma grande geração que aponta para a igreja. Não aponta somente para os judeus, mas aqueles que por fé creram em Cristo e se tornaram filhos de Deus por adoção. Então, assim como Abraão creu contra a esperança e viveu o grande milagre, de igual modo, aqueles que mesmo diante de terem nascido sem a descendência natural, se tornaram coerdeiros a partir de Cristo, da fé em Jesus Cristo. O outro exemplo, erro básico que o Lucas comete, é ele falar sobre os sábios do Oriente, que inclusive as distorções de versões na Bíblia colocaram como magos, mas são sábios do Oriente, reis sábios do Oriente, que consultando os astros, dirigiram-se até Jesus. Primeiro ponto, o evento, a estrela de Belém, está conectado diretamente ao poder de Deus para fazer um sinal no céu, a sua soberania, a fim de guiar o seu povo para aquele sinal. Bom, Deus mais uma vez está usando um astro. Em nenhum momento se refere a signo, mas sim à soberania de Deus, ao poder de Deus de guiar o seu povo, assim como ele guiou no deserto, sendo uma coluna de nuvem, sendo uma coluna de fogo, assim como vários outros exemplos bíblicos para referir-se a Deus guiando o seu povo, apontando para sinais no céu. Assim como no livro de Apocalipse, tem muitos sinais nos astros, no céu, na astronomia. Ok, pessoal? Mas vamos a um ponto aqui importante. Então, está absurdamente errado ele conectar horóscopo, signo, a 2 eventos astronômicos utilizados, um metaforicamente e o outro utilizado como referência da provisão de Deus para guiar o seu povo em direção ao reconhecimento do Mashiach que tinha nascido, que é Yeshua. Aprendam a fazer a distinção entre astrologia e astronomia. Astrologia é um campo da ciência do estudo dos astros, ok? Que estuda os astros, os planetas, etc. Ok? As constelações e por aí vai. Isso é a astronomia.
é um campo acadêmico, é uma área acadêmica, é um campo da ciência. Agora, a astrologia é uma crença que atribui significados místicos às posições e movimentos dos corpos celestes. Segundo os mesmos, eles conseguem determinar o comportamento, as características das pessoas, o futuro das pessoas, o dia da pessoa, de acordo com a posição dos astros. Esta é uma prática esotérica, mística. Onde isso nasceu? Vai aqui, se você não assistiu o documentário A Origem do Paganismo, e se você não assistiu a série Sociedades Secretas, onde eu explico essas duas coisas. O misticismo nasceu na Babilônia. Na Babilônia, os sábios, os cientistas, os feiticeiros da época davam orientações aos reis com oráculos, como que eles recebessem, consultando os astros, eles recebiam orientações dos deuses que controlavam os ares para determinar se um rei seria vitorioso ou não em uma batalha. E os reis, os sábios, consultavam então esses magos esotéricos, esses feiticeiros. Isso começou na Babilônia. Se vocês derem uma olhada no trecho de Isaías, capítulo 47, do versículo 13 ao versículo 14, Deus está condenando a Babilônia por sua dependência dos astrólogos. E Deus anuncia a ruína da Babilônia por causa do paganismo. Outro texto, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10 até o versículo 12. A Bíblia condena Moisés, Deus orientando Moisés através de Moisés. Moisés condena a prática da adivinhação, incluindo a astrologia. O misticismo está listada entre as práticas abomináveis para o povo de Israel. Mas não se iludam, no judaísmo tem muita astrologia, tem muito misticismo, a exemplo, a cabala judaica, quando você olha Zohar e por aí vai. Então, o misticismo envolveu toda a sociedade, mas a origem é lá na Babilônia. A astrologia ganhou muita força na Grécia, ganhou muita força em Roma, onde os sábios, os intelectuais, praticavam o esoterismo, a astrologia, o misticismo, até como uma prática da elite social da época, só para vocês saberem. Com o iluminismo e a questão da ciência, isso mudou um pouco, ou na verdade ganhou outros meandros, mas na Grécia antiga ganhou muita força o misticismo, que nasceu na Babilônia, nasceu com deuses que aclamavam, mulheres que aclamavam ter sido engravidadas por deuses. A exemplo, Nimrod, a exemplo, Star, a exemplo, Inanna, a exemplo, a tríade, Semiramis, Nimrod, Tammuz. Então, na Babilônia é onde o misticismo ganhou muita força. Um cristão consultar os astros, cristão consultar o horóscopo, ele buscar na adivinhação, ele buscar no ocultismo, ele buscar preceitos de sua vida, do seu dia, do seu futuro nos astros e não confiar na providência divina. Não ter uma vida dependente única, exclusivamente da fé em Jesus Cristo. E ele fica, então, dependente do que um mago, do que um tarólogo, do que sei lá, não sei o nome de uma pessoa que faz mapa astral, não tenho a mínima noção, esqueci o nome da pessoa que faz isso. A pessoa que faz isso, ela não conhece a Deus, ela não depende de Cristo de fato. Essa é uma prática enganosa, mística, esotérica e sim, diabólica, porque o diabo é o pai da mentira, é o pai do engano. E tudo que ele faz no decorrer da história é fazer com que a humanidade não confie nele, mas confie nos astros, confie na sua própria força, consulte o mago, consulte o bruxo, consulte um mapa astral, qualquer coisa do tipo, do que confiar plenamente na palavra e no poder de Deus. A astronomia é absurdamente diferente de astrologia e de consultar signos e horóscopos. As pessoas estão caindo em muito engodo, mas por falta de conhecimento das Escrituras. Essa é uma prática abominável, segundo a Bíblia Sagrada. E eu estou aqui rebatendo as ideias, infelizmente, acho que o irmão tem que
acalmar, não entrar num campo que não domina e focar especificamente no dom que Deus o deu. Paro por aqui, pessoal. Se esse vídeo foi importante, não deixe de compartilhar.